Agora vamos ver um pouco sobre as condições de equilíbrio de um corpo extenso e rígido. Vimos desde o primeiro ano que, para um conjunto de forças atuando em um ponto, só há uma condição para o equilíbrio. O somatório das forças é zero. Se isso acontecer, o ponto está em equilíbrio. Agora, será que para um corpo extenso e rígido isso é o suficiente? Aqui vocês têm dois exemplos. O da esquerda tem duas forças, ambas valendo 10 newtons. Uma para cima, a outra para baixo. Para cima, para baixo. No desenho da esquerda, a condição da soma das forças ser zero é suficiente, mas na da direita, não. Por que isso? Aqui está um importante conceito que será usado por muito tempo por vocês, que é a definição do momento de uma força com relação a um determinado ponto. Primeiramente, devemos escolher um ponto qualquer, eu chamei o ponto O aqui, e que a força atua aqui. O vetor que une esse ponto O até o ponto de aplicação da força chama-se vetor posição, vetor R. O vetor F faz um ângulo θ com relação ao vetor posição. Está aqui, esse ângulo θ. Define-se momento de uma força com relação ao ponto O como sendo mais ou menos módulo de F vezes módulo de R vezes o seno do ângulo entre R e F. Vamos por partes. Por que mais e por que menos? É que nesse caso aqui que está desenhado, nesse exemplo, a força com relação ao ponto O tende a girar no sentido anti-horário. Se tendesse a girar ao contrário, seria o sentido horário. Daí os sinais. Esses sinais aqui. Se tende a girar no sentido horário, é negativo, e no sentido anti-horário, é positivo. No sistema internacional de unidades, força é Newton, distância é metro e seno não tem unidade. Então, no sistema internacional de unidades, é Newton vezes metro. Na mecânica, ainda é possível encontrar quilograma-força vezes milímetro, mas aí não é sistema internacional. Vejamos esse exemplo. Eu escolhi como ponto O a origem de um sistema de coordenadas. A força F está aplicada no ponto 10, 20 centímetros. E essa força, que vale 10 newtons em módulo, faz 20 graus com relação à direção da força do vetor posição. Bom, então, o módulo de R é a distância do ponto O até o ponto de aplicação da força, que pelo teorema de Pitágoras é aproximadamente 0,22 metros. Então, aplicando lá o momento da força, é a força vezes a distância vezes o seno do ângulo entre R e F, que nesse caso é 20 graus, que dá mais 2,19. Por que mais? Porque essa força que está aqui, com relação ao ponto O, tem a tendência de girar no sentido anti-horário, e que, por convenção, é positivo. Vejamos mais esse exemplo. A barra homogênea de comprimento 170 milímetros e massa 1 kg apoiada em dois pontos. São os chamados apoios fixos. O peso é 9,81 newtons. Fazendo um diagrama de corpo livre da situação, temos aqui F1 é a força que o apoio 1 faz sobre a barra. F2 é a força que o apoio 2 faz sobre a barra. E aqui está o peso. O peso está no meio da barra. Isto é, 85 milímetros da esquerda e 85 milímetros da direita. O peso numa barra homogênea está no meio da barra. Para que essa barra fique em repouso, o somatório das forças tem que ser zero.
ou equilíbrio, né? O somatório das forças tem que ser zero, ou seja, a soma das forças para cima tem que ser igual à força para baixo, que é 9,81 newtons. Mas veja, a gente sabe que são duas forças que somadas dão 9,81, mas eu ainda não sei que forças são essas. Só que isso aqui é insuficiente. Tem que garantir que não gira. Para garantir que não gira, o somatório dos momentos tem que ser zero. Isso quer dizer que o momento de F1 com relação ao ponto A, mais o momento de F2 com relação ao ponto A, mais o momento do peso com relação ao ponto A, tem que dar zero. O ponto O pode ser qualquer ponto do plano da estrutura, que é, no caso aqui, a barra. Então, é isso que eu fiz. Eu escolhi o ponto O aqui na extremidade esquerda da barra. Portanto, daqui até aqui tem 50 milímetros, conforme o desenho aqui de trás. Desse ponto O até a força 2 tem 130 milímetros. A força tem 130 milímetros daqui até aqui. E daqui até o peso tem 85 milímetros. Como já vimos visto, o peso está no meio da barra. Então fica força, momento de F1 com relação ao O. É a força vezes a distância vezes o seno do ângulo, que nesse caso é 90 graus. Vou fazer a mão aqui. Aqui está o vetor R. E aqui está o vetor F1. Então temos 90 graus. Aliás, tem 90 graus para as três forças. E seno de 91. Então, vezes 1, não precisa botar, né? Nem aqui, nem aqui, nem aqui. Essa força tem momento positivo porque, com relação ao ponto O, quer girar no sentido anti-horário, bem como a força F2. Já a força peso, com relação ao ponto O, quer girar no sentido horário, e por isso que é negativo. Força vezes distância, força vezes distância. Vezes seno de 90, vezes seno de 90, vezes seno de 90. Ora, então, a soma desses três valores tem que dar zero. Então, eu estou impondo isso. O que resulta nessa equação. Então, agora temos um sistema a resolver, com duas incógnitas, F1 e F2. E eu resolvi esse sistema por substituição. Extrair o valor de F1 aqui em cima e substituir aqui embaixo, na equação de baixo, e achei o valor de F2 e F1. Então, essas duas forças simultaneamente atendem às duas condições. Quais são mesmo as condições? O somatório das forças tem que ser zero e o somatório dos momentos também tem que ser zero. Portanto, a barra está em equilíbrio. E agora responda. Por que o somatório das forças é suficiente para explicar que essa barra está em equilíbrio e essa daqui da direita não? Hein? Por que será?